Olá, irmãos, paz do Senhor, Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã que está de aniversário. Deus sempre tem uma bênção preparada para o seu coração. Amém? Palavra viva e eficaz do Senhor, dia 16 de março de 2023. Livro de Números, capítulo 24, versículo 1 até o capítulo 25, versículo 18. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não se foi esta vez como antes ao encontro dos encantamentos, mas voltou o seu rosto para o deserto. E levantando Balaão os seus olhos e vendo a Israel, que estava acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. E proferiu a sua parábola e disse: Fala Balaão, filho de Beor, e fala aos homens de olhos abertos. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus e o que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Quão formosos são as suas tendas, ó Jacó, as suas moradas, ó Israel, como ribeiros se estendem, como jardins à beira dos rios. Como árvore de sândalo, o Senhor os plantou, como cedro junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. E o seu rei se erguerá mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus o tirou do Egito, e as suas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará os seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se, deitou-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas. E Balaque disse a Balaão: Para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, porém agora já 3 vezes os abençoaste inteiramente. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Então Balaão disse a Balaque: Não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não podia ir além da ordem do Senhor, fazendo bem ou mal do meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso falarei eu? Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então proferiu a sua parábola e disse: Fala Balaão, filho de Beor, e fala aos homens de olhos abertos. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus, e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos Moabitas, e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, e Seir, seus amigos, seus inimigos. Também será uma possessão, pois Israel fará proezas, e dominará um de Jacó, e matará os que restam das cidades. E vendo os amalequitas, proferiu a sua palavra e disse: Amaleque é a primeira das nações, porém o seu fim será destruição. E vendo os quenitas, proferiu a sua parábola e disse: Firme está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Todavia, o quenita será consumido, até que Assur te leve por prisioneiro. E proferindo ainda a sua palavra, disse: Ai, quem viverá quando Deus fizer isso? E as naus virão das costas de Quitim, e afligirão a Assur, também afligirão a Eber, que também será para destruição. Então Balaque levantou-se e se foi, e voltou ao seu lugar, e também Balaque se foi pelo seu caminho. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel.
Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate a seus homens que se juntarem a Baal-peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita, à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazer, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão e foi após o homem israelita até a tenda, e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazer, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles. De modo que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus, e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita que foi morto com a midianita era Zimri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos simeonitas. E o nome da mulher midianita morta era Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós com os seus enganos, com que vos enganaram no caso de Peor, e no caso de Cosbi, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Amém, irmãos? Livro de Lucas, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 35. E aconteceu naqueles dias que, saindo um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse, este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino, presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-se numa manjedoura, porque não havia lugar para eles nas estalagens. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje um Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles, os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que os ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor.
e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilhavam das coisas que ele dizia, que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém, irmão. Salmo 59, versículo 1 a versículo 17. Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade, e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que põe ciladas a minha alma, os fortes se ajuntam contra mim, não por transgressão minha ou por pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam sem culpa minha. Desperta para me ajudares, e olha. Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todos os gentios. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam iniquidade. Voltam à tarde, dão ganidos como cães, e rodeiam a cidade. Eis que eles dão gritos com as suas bocas, espadas estão nos seus lábios, porque dizem eles: Quem ouve? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todos os gentios. Por causa da tua força eu te guardarei, pois Deus é a minha alta defesa. O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, pelas maldições e pelas mentiras que falam. Consome-os na tua indignação. Consome-os para que não existam e para que saibam que Deus reina em Jacó até os fins da terra, e tornem a vir a tarde, e deem ganidos como cães, e cerquem a cidade. Vagueiem para cima e para baixo por mantimento, e passem a noite sem se saciarem. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei salmos, porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia. Amém? Provérbios 11, versículo 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor e até amanhã.